Olá, queridos irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos reunir, nos encontrarmos através desse nosso canal do YouTube para junto nos alimentar da Palavra de Deus. E chegamos então hoje, essa quinta-feira, dentro da 10ª semana do Tempo Comum, nesse dia 14 de junho de 2018. E a liturgia nos propõe para hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo eterno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando então a 10ª semana do Tempo Comum, nesta quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, queremos então deixar que a Eucaristia que nós comungamos, ela cresça e frutifique em nossa vida. E assim, para que ela possa dar frutos, é preciso acolher essa palavra que hoje vem ao nosso encontro, para poder nos iluminar e assim conduzir toda essa nossa caminhada de fé. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, então, está aí dentro do contexto do Sermão da Montanha, onde Jesus ali senta lá no monte e proclama as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que, então, são caminhos de vida e fidelidade. Jesus, então, tido como o novo Moisés, diante do Evangelho de São Mateus, ele quer instruir os seus discípulos para que não caiam nos mesmos erros das autoridades religiosas, ou seja, os escribas, fariseus, mestres da lei. E hoje, então, Jesus, ele vai dizer, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, que se a justiça do discípulo do Senhor, ela não for maior do que a dos escribas e fariseus, ora, eles não poderão iluminar nada, não conseguirão dar testemunho de ninguém. Então é preciso ir além daquilo que praticam as autoridades religiosas na época de Jesus. E é por isso então que Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram que foram dito aos antigos, não matarás, que é um dos mandamentos, a qual então Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai. E assim então, meus queridos amados irmãos, o não matar. Muitas vezes a gente pensa que matar a pessoa é você apenas pegar uma arma, uma faca, enfim, algum tipo de objeto e tirar a vida do irmão. Mas não é apenas isso. Muitas vezes nós matamos as pessoas também com palavras. Então é preciso fazer aquilo que São Tiago diz na sua carta. A língua, ela é então um dos menores membros do corpo, mas que pode então fazer um estrago do tamanho do maior membro do corpo, por exemplo. Então é preciso domar a nossa língua, aquilo que nós proclamamos, palavras que muitas vezes pode ferir, magoar, destruir a vida da pessoa. É triste quando a gente percebe, né, as mães, lá no momento de nervosismo com o seu filho, que falam palavras que não deveriam ser ditas e que muitas vezes traz consequência na vida da pessoa. Muitas vezes a criança, né, por exemplo, a mãe
no momento de raiva, diz: você é burra. Você não vai para frente por causa disso. E aquilo cria, psicologicamente dizendo, um bloqueio dentro da pessoa e ela não consegue se resolver. E ali então, quando ela cresce, a pessoa não sabe o porquê, aonde está o mal ali. Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes a palavra também mata. Muitas vezes uma brincadeira que nós fazemos com o irmão, mesmo, no tom de brincadeira, pode levá-lo, magoá-lo, feri-lo. Então devemos tomar cuidado, porque matamos também de outras formas as pessoas. Por exemplo, a pessoa quando tira a liberdade da outra no relacionamento, você escraviza. Ora, quem ama, e Deus, Ele nos dá esse exemplo, por amor Ele nos oferta o maior dom que nós temos depois da vida, é a liberdade. Então é preciso prestar atenção. Ora, e se porventura nós temos algo que magoou, de conflito com o irmão, Jesus vai nos chamar a atenção dizendo: você então estiver aí na celebração, estiver aí na ação litúrgica, e você se lembrar que você tem algo contra o seu irmão que ainda precisa ser aí resolvido, que o faça antes de ofertar a sua oferenda, de levar a sua oferenda. Porque Deus quer que nós vivamos reconciliados. E olha só o que o Evangelho nos diz: aquele que tem raiva do seu irmão, nossa, coitado, quantas pessoas dias de hoje tem raiva dos irmãos e não consegue vencer essa raiva, passar por cima disso. E aquilo vai guardando no coração, tornando a pessoa uma pessoa amarga, uma pessoa ranzinza, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa mal amada, como diz muitos por aí. Então eu preciso ser uma pessoa resolvida, e só poderemos fazer isso se nós nos abrirmos ao perdão, à reconciliação. A primeira leitura de hoje, ela ainda está extraída do livro de Reis, onde nós temos o profeta Elias. O profeta Elias, olha só que interessante, ele com conflito com o rei Acabe e sua esposa Jezabel, hoje ele está diante de Acabe. E diz então para o rei Acabe: ora, sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. E o que é isso? Para nós podermos compreender, Elias então, ele elevou a Deus uma súplica que não haveria de chover em Israel durante 3 anos e 6 meses. E após então a vitória de Elias sobre o profeta de Baal, que morreram ali então todos, e Deus pôde manifestar a sua glória diante de todo o povo de Israel, Elias agora então convida o rei para que possa então ver Deus agindo novamente, agora trazendo chuva, chuva que é sinal de fertilidade, de fecundidade, algo que era atribuído a Baal, e que Elias pôde então provar que só existe um Deus, Criador de todas as coisas, um Deus da fecundidade, da fertilidade, e esse é Javé, o Deus de Israel. E assim então, Elias, ele se coloca em oração, se prostra de joelho e pede para o seu servo avistar, ir lá à frente, subir e perceber-se diante ali do mar, ele avistava alguma nuvem. E isso foi feito durante 7 vezes, ou seja, Elias eleva a súplica a Deus, 7 é o número da perfeição, e aí na 7ª vez, o servo de Elias vai dizer: vejo uma nuvem subindo, como uma mão de homem. E ali então Elias manda que esse servo vá avisar então ali Acabe, para que ele não seja surpreendido pela chuva. E durante isso, as nuvens então tomam conta do céu e a chuva cai novamente. Meus queridos amados irmãos, essa semana somos enriquecidos com textos belíssimos, riquíssimos, e que nos ajudam a compreender que Deus, Ele age também na nossa vida. É preciso muitas vezes, o que falta para nós é fé, é confiar, é perseverar. Então, é preciso pedir ao Senhor, e a perseverança é dom do Espírito Santo,
pedir a Deus que nos dê o dom da perseverança, para que nós possamos então confiar, mesmo que as coisas à nossa volta nos digam totalmente o contrário. É preciso crer que no momento oportuno Deus vai agir na nossa vida. E assim poderemos também nós testemunhar esse Deus que está vivo e presente no meio de nós, que nos ensina e quer conduzir toda a nossa vida. E o salmista de hoje nos convida a podermos então elevar a Deus um grande louvor pelas maravilhas que Ele realiza em nós. Ó Senhor, que o vosso povo vos ouve em Sião. Então é preciso elevar a Deus não somente em Sião, mas em todos os lugares, elevar a Deus um grande sacrifício de louvor, porque Deus, Ele está no meio de nós, Ele é por nós e Ele caminha conosco. Que essa seja então, meus queridos amados irmãos, a nossa certeza, e que nós possamos então caminhar com Deus ao nosso lado. E assim, Ele nos ajude a poder então viver a sua palavra, ajudando então a nos reconciliar com aquelas pessoas que porventura tenhamos algum tipo de atrito, de conflito, que possamos viver reconciliados, porque é preciso um coração puro para adentrar o reino dos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família, e que nos ajuda a evangelizar. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil. E venha também fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos divulgando, compartilhando esse vídeo, esse canal, para que a Boa Nova de Cristo possa se estender a tantas pessoas que precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se o Senhor assim nos permitir, espero por você.